Rapaziada, segundo o UOL, Mário Ramalho, técnico do Sub-16 do São Paulo e sobrinho de Muricy Ramalho, foi demitido do São Paulo. Ele deixa o São Paulo em meio a um processo de reformulação na base, que inclui corte de gasto e mudanças na estrutura do departamento. Tá bom? Cara, o sobrinho do Muricy Ramalho, tem algumas pessoas que eu já vi criticando muito, por quê? Porque é o seguinte, ele fazia um trabalho ruim na base, e muita gente ficava falando, pô, tá lá na base o sobrinho do Muricy, tá fazendo um trabalho ruim, só tá lá porque é sobrinho do Muricy, porque o trabalho dele é ruim, né? Então a justificativa é, pô, tá vendo? Os caras só tá aí porque é sobrinho do Muricy, e agora ele foi demitido, depois de muitas críticas aí em relação ao trabalho dele, ele foi demitido do São Paulo, né? Segundo o UOL, por conta aí de uma reformulação na base e também essa mudança inclui aí corte de gasto, que é algo que o Maciço vem fazendo desde que ele assumiu, né, o São Paulo no começo do ano, após o impeachment do Casares, é cortar gasto. Isso realmente vem acontecendo, né, cortar gastos aí, né, apesar aquelas mudanças de técnico, no final não vai valer de nada o corte de gasto, porque, né, multa do Crespo, multa do Roger, né, com aquelas mudanças idiotas que foram feitas, compromete muito a parte financeira do clube, evidentemente, né? Enfim, para a gente avançar aqui, vamos falar agora sobre mercado da bola, porque é o seguinte, ó, o São Paulo está negociando aí com o clube da MLS o empréstimo do Tapia, mas o São Paulo ainda não fechou, tá? O São Paulo aí ainda está negociando essa saída do Tapia. Segundo o André Hernan, o São Paulo está cozinhando o Columbus, que é o time da MLS, porque quer aumentar a opção de compra. A proposta inicial é de $1,5 milhão de dólares. O negócio tende a evoluir nos próximos dias. Então o negócio não foi fechado, tá? Eu fiz o vídeo aí sobre o Tapia, daí um monte de comentário. Pô, graças a Deus o Tapia vai embora. Não aguentava mais, que o Tapia é isso, o Tapia é aquilo, foi embora. Calma que não foi, tá? Calma que não foi. Ele tá lá ainda, e o São Paulo ainda está negociando com o Columbus da MLS, tá? A proposta foi de $1,5 milhão, né? A proposta de opção de compra, né? Porque vai para o empréstimo e tem uma opção de compra de $1,5 milhão. Só que o São Paulo tá aí querendo aumentar esse valor. O que eu acho correto, né? Tipo assim, o São Paulo tá querendo aí receber o máximo possível na negociação. Normal, acho bom, né? Se o São Paulo conseguir, inclusive, aumentar aí esse valor de opção de compra, melhor ainda, ótimo, entendeu? Com a saída aí iminente do Tapia, caso se confirme, vai abrir espaço para o Rian Francisco e para o Gustavo Santana, que os dois vêm ganhando espaço aí nos treinos, nos jogos treino, já comentamos também bastante aí sobre isso. Ele perdeu espaço com o técnico Dorival Júnior. Eu acho que depois daquele jogo lá contra o Botafogo, o São Paulo empatou com o Botafogo, já tomamos um gol no finalzinho. Acho que depois daquele jogo lá que o Tapia perdeu 2 gols na cara, o Caleri deu 2 passes pro Tapia na cara do gol, ele perdeu os 2 gols, e um desses gols que ele perdeu, ele chutou reto na placa de publicidade, né? Aquele jogo lá, nossa, aquele jogo ele irritou muito, e já foi com o Dorival, né? Foi agora nesses últimos jogos, antes da parada para a Copa do Mundo. Então, vamos aguardar aí para saber a evolução dessa negociação do São Paulo com o Columbus, pela saída aí do Gonzalo Tapia, né? Tem que ter ainda mais alguns detalhes aí a serem ajustados para ter aí esse acordo finalizado, beleza? O que já está finalizado é a saída do Negrutti. Negócio fechado. Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo acertou empréstimo aí com o Atlético de 6 meses aí do Negrutti, tá? Não tem opção de compra, isso aqui é importante. Então ele vai ficar lá 6 meses, que dá até o final do ano, e quando acabar a temporada, ele vai sair de férias, como todo mundo, e vai se apresentar ao São Paulo em 2027. Não tem opção de compra. Então é 6 meses de empréstimo para ele ganhar experiência, ganhar rodagem, minutagem, depois já volta normalmente aí. Vai ter um bônus, tá? Atrelado a metas. Então, se ele bater algumas metas que estão no contrato, São Paulo vai ganhar um bônus. Isso aí também é informação importante, tá bom? Outro detalhe também curioso. Segundo o Valentim Furlan, que traz aqui no UOL essa informação, o pedido foi do Alex, tá? Aquele Alex mesmo, tá? Que trabalhou, inclusive, com o Negrutti na base do São Paulo. O Alex, né? Cria de Cotia
aí o Negruti vai jogar novamente com o Alex, agora lá no Atlético, né, que é o time aí de Minas Gerais. Acho que é o correto, ele tem contrato longo com o São Paulo até 2030, o Felipe Negruti até 2030, o contrato ele é bem longo, né, com o São Paulo. Só que, cara, ele não vai jogar, né? A gente tem no meio campo Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, o Newton que chegou. Quem mais, cara? Esses aqui vão ser os principais, né? Mas com certeza estou me esquecendo de alguém. O Luan, o São Paulo está negociando na rescisão, né? Então esse aí não conta. Tem vários jogadores na posição de volante na frente do Negruti. Então ele não vai jogar, não vai ter espaço. Então, cara, eu nem sei se ele tem mais idade para jogar na base, não sei. Então o melhor realmente é emprestar para ele ganhar rodagem, minutagem em outro time aí. Bom, falando sobre volante, bora falar sobre o Bobadilha. Segundo o Alexander Vieira, Bobadilha segue sem propostas oficiais. Apesar de alguns rumores, o São Paulo não recebeu ainda nenhuma proposta oficial, tá? Nenhuma proposta oficial nessa janela, tá? Durante esse período aí, né, pós-Copa do Mundo, porque já teve proposta em outros momentos que o São Paulo recusou. Então, neste momento, nessa janela agora, não chegou nenhuma proposta oficialmente. O São Paulo não descarta negociar o volante, mas aguarda uma proposta concreta para poder abrir tratativas. Até o momento, não chegou nenhum documento oficial ao clube. Então, é isso. Ele foi até especulado, né, em alguns times, mas até então, só especulação, só rumor, só diz que me diz e nada de papel oficial na mesa do São Paulo ainda não chegou, né? Aí o Alexander Vieira colocou, o São Paulo não descarta negociar. Não é que o São Paulo descarta, o São Paulo vai negociar se chegar a proposta. O São Paulo não vai negociar o Bobadilha se não chegar a proposta, entendeu? Ah, não chegou a proposta, aí não tem como negociar. Como é que negocia se não tem proposta? Agora, se chegar, vai vender. Vai vender, porque tem que fazer 180 milhões de reais com venda de atletas. Então, chegou a proposta, vai vender, entendeu? Isso aí tá bem claro para todo mundo. A gente não sabe quem vai sair no São Paulo e por quanto vai sair. Mas que vai ter venda, não tenho dúvida alguma disso. Aí pode ser o Bobadilha, pode ser o Marcos Antônio, pode ser o Luca, pode ser os três, né? Vai saber. O fato é, vai ter vendas. Vai ter vendas, tá? Lembrando que a janela abre no dia 20 de julho. Então, a gente tá falando muito sobre mercado, contratação, né? Porque está chegando já a janela, mas nem abriu ainda, tá? Se já está muito movimentado aí esse período de Copa, né? Falando sobre contratação, sobre saída, esse mercado do São Paulo deve esquentar ainda mais, porque a janela ainda vai abrir, entendeu? Abre no dia 20. Então, cara, vai ter que se livrar de jogadores. Ou vai ter que se livrar de jogadores importantes como Marcos Antônio, ou vai ter que se livrar de garotos da base. Isso aí é um fato, mas, cara, triste, porém é a realidade do São Paulo. Tem que fazer a venda. São Paulo vive de venda de atletas, entendeu? Vive aí. 180 milhões é grana pra caramba. Rapaziada, olha aí. Além de atuar na lateral direita, o Aurélio Buta pode jogar como ponta e já chegou a ser utilizado como zagueiro. Já jogou também de lateral esquerdo, rapaz. Tá? Ele é lateral direito, tá? Joga como ponta, já chegou a jogar de lateral esquerdo e já jogou de zagueiro, rapaz. Então, um jogador aí polivalente, muito polivalente, né? Eu só espero que ele consiga fazer aí minimamente bem alguma dessas posições, porque existe muito jogador que joga em 10 posições, só que o cara é ruim em todas. Então, pô, aí acabou, né? Pra ser ruim em todas, eu também sou. Né? Se o cara conseguir jogar bem, conseguir entregar em várias posições diferentes, ali o que o técnico quer, show! Show, maravilhoso. Pô, o cara faz isso, pode jogar outra função, o técnico pede uma coisa, ele faz essa coisa, pede outra, ele faz outra coisa, ótimo. Agora, não pode ser ruim em todas, né? Aí fica difícil. Eu não conheço o jogador, mas eu estava vendo no Twitter, né, a repercussão sobre o nome dele, vi alguns comentaristas que comentam Bundesliga no Brasil, vi dois, tá, que comentam Bundesliga no Brasil, e esses dois acompanham Bundesliga e já comentaram jogos do Eintracht Frankfurt, que era o time que o Buta jogava. E escutei aí coisas positivas, né? Então, quem sabe aí
não possa ser uma boa contratação que o São Paulo fez aí. Falta, evidentemente, o anúncio oficial, que ainda não aconteceu, mas já chegou no Brasil, né? Já acertou, já em breve vai ser anunciado, né? Vai ser anunciado o Guta, o Newton e o Domingos Duarte. Esses três faltam ser anunciados aí, mas os três negócios já estão fechados. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora. O André Silva vem recebendo algumas sondagens para poder deixar o São Paulo. Se não me engano, a última sondagem foi até do Inter, que a gente repercutiu com vocês, né? Que o Inter estava interessado no André Silva. Fez uma sondagem ali, mas uma sondagem com o desejo de um empréstimo, né? Com o objetivo de buscar um empréstimo para o São Paulo. Não faz o menor sentido emprestar o André Silva por empréstimo para um time brasileiro. Não faz o menor sentido, tá bom? Segundo o André Hernan, o André Silva comunicou que não deseja ser negociado. O centroavante de 29 anos tem sido alvo de sondagens, mas disse que prefere permanecer no São Paulo. Nos treinos, o André tem sido testado como um meia atacante. O Dorival Júnior elogia o esforço do jogador no dia a dia, no CT da Barra Funda. Então, ele está recebendo sondagens, né? Não foi só aquela do Inter, né? Tem mais times aí de olho, fazendo aquele contato inicial para saber a situação do jogador, mas ele comunicou ao São Paulo que não tem o desejo de sair, que não quer deixar o São Paulo nesse momento, né? Que ele quer ficar aí no São Paulo. Isso é uma questão, né? Porque o Dorival vem testando ele como meio atacante. Teve jogo da Sul-Americana que ele jogou como meio atacante. Eu acho que foi o jogo contra o Milionários. Aquele jogo com o Milionários que poderia ter causado a eliminação do São Paulo, né? Porque foi 1-1, mas o Milionários depois perdeu um pênalti, o São Paulo poderia ter sido eliminado aí com aquele pênalti. E nesse jogo, se eu não me engano, foi esse jogo aí que o André Silva atuou como atacante, né, cara? Não vou lembrar, ou foi contra o Milionários ou foi contra o Boston River, mas eu acho que foi contra o Milionários, que o Dorival já testou, né, em jogo mesmo, o André Silva como meia atacante. Foi um jogo aí que a gente tava sem meia, acho que foi esse mesmo. E ele jogou e vem treinando essa função como meia atacante. Nos treinos, no dia a dia, ele vem atuando aí, entendeu? Então o Dorival vem utilizando o jogador desta maneira e tá nos planos do Dorival, né? Como meia atacante aí.